Em uma Jerusalém à beira do colapso, a voz de um profeta ecoava pelas ruas de pedra. Seu nome era Jeremias, e suas palavras não eram de conforto, mas de advertência. Ele falava de arrependimento, de juízo divino, e pedia que o povo se voltasse para Deus antes que fosse tarde demais. Mas os líderes da cidade, os príncipes e generais, não queriam ouvir. Para eles, as profecias de Jeremias soavam como traição, um convite à rendição que enfraquecia o moral do povo. A paciência deles se esgotou. Em vez de ouvirem a mensagem, decidiram silenciar o mensageiro. Agarraram o velho profeta, o arrastaram para longe dos olhos do público e o acusaram falsamente de conspirar com o inimigo. Seu destino? Um poço, uma cisterna vazia onde não havia água, apenas um lodaçal profundo e fétido. Com frieza, eles o lançaram na escuridão. Jeremias afundou na lama, abandonado para morrer de fome e exaustão, sua voz silenciada pela crueldade dos homens. A cidade continuava sua rotina, indiferente ao destino do servo de Deus que agonizava logo abaixo de seus pés. Enquanto Jeremias afundava no desespero, uma notícia se espalhou pelos corredores do Palácio Real. Um homem, um servo da corte, ouviu o que tinha acontecido. Seu nome era Ebed-Meleque, um eunuco etíope. Ele era um estrangeiro, alguém sem posição, sem poder político, sem voz entre os príncipes de Judá. Naquela sociedade, ele era praticamente invisível. Mas dentro daquele homem, considerado insignificante por muitos, havia um coração que temia a Deus e amava a justiça. A imagem de um profeta, um homem de Deus, sendo deixado para morrer em um poço de lama, pesou em sua alma. Ele não conseguia aceitar aquilo. Como poderiam tratar um enviado do Senhor com tanto desprezo? Onde estava a justiça? Onde estava a compaixão? Enquanto todos os outros se calavam, com medo de contrariar os poderosos, Ebed-Meleque sentiu que não podia ficar em silêncio. A sua consciência, guiada pela sua fé, o impulsionava a agir. Ele sabia que falar poderia lhe custar tudo, talvez até a própria vida. Mas sabia também que calar-se seria uma traição à sua fé e ao Deus em quem confiava. Naquele momento, o servo estrangeiro tomou uma decisão que mudaria a história. Com o coração batendo forte no peito, mas com o rosto firme de determinação, Ebed-Meleque marchou em direção ao salão do trono. Ele não esperou por uma audiência, não pediu permissão. Ele interrompeu os assuntos do rei Zedequias, que estava sentado em seu portão, julgando os casos do povo. Diante de todos os oficiais, príncipes e guardas, a voz do servo etíope ecoou com uma clareza chocante. «Ó rei, meu senhor!» Ele disse com respeito, mas sem hesitação. Estes homens agiram muito mal em tudo o que fizeram ao profeta Jeremias. Eles o lançaram naquela cisterna, e ali ele morrerá de fome, pois já não há pão na cidade. Um silêncio pesado caiu sobre o salão. Todos os olhares se voltaram para aquele servo ousado. Quem era ele para questionar as decisões dos príncipes de Judá? O rei Zedequias, um homem conhecido por sua indecisão, olhou para Ebed-Meleque. Talvez ele tenha visto a verdade e a coragem naquelas palavras. Talvez a consciência do rei tenha sido despertada por aquele ato de bravura. Surpreendendo a todos, o rei tomou uma decisão. Ele se virou para Ebed-Meleque e ordenou: «Leve com você 30 homens daqui e tire o profeta Jeremias do poço antes que ele morra.» Naquele instante, a coragem de um homem humilde moveu o coração de um rei e abriu o caminho para um milagre. Sem perder um segundo, Ebed-Meleque obedeceu. Ele correu para o depósito do palácio, um lugar onde se guardavam coisas velhas. Lá, ele pegou trapos velhos e roupas gastas. Ele não iria apenas jogar uma corda para Jeremias. Ele pensou na condição do profeta, fraco e atolado na lama. As cordas machucariam sua pele frágil. Com os trapos em mãos, ele e os homens foram até o poço. Inclinando-se sobre a borda escura, Ebed-Meleque gritou:
Jeremias, ó profeta Jeremias! Do fundo, uma voz fraca respondeu. Ebed-Meleque então disse: Ponha estes trapos e roupas velhas debaixo de seus braços, por sob as cordas, para que elas não o firam. Jeremias, com suas últimas forças, obedeceu. Ebed-Meleque e seus homens então começaram a puxar. Com esforço, sentindo o peso do corpo do profeta e da lama que o prendia, eles o içaram lentamente, centímetro por centímetro. Jeremias subiu da escuridão para a luz. O homem que fora condenado à morte pela indiferença foi resgatado pela compaixão de um servo. Ebed-Meleque não apenas salvou uma vida, ele honrou a Deus ao proteger seu mensageiro. Livre daquele túmulo de lama, Jeremias estava exausto, sujo, mas vivo. Seus olhos se encontraram com os de Ebed-Meleque. Não era o rei nem os príncipes, mas aquele servo estrangeiro que estava ali, estendendo a mão para ele. A gratidão encheu o coração do profeta. Ele não tinha riquezas para oferecer, mas tinha a palavra do Senhor. Com a voz ainda fraca, mas cheia de emoção e autoridade divina, Jeremias olhou para seu Salvador e profetizou: O Senhor certamente te recompensará, Ebed-Meleque. Ele te livrará, porque você confiou nele. Naquele momento, em meio à ruína iminente de Jerusalém, a fé daquele homem humilde e sem poder brilhou mais forte do que qualquer trono ou exército. Sua ação não foi apenas um ato de bondade, mas uma demonstração poderosa de obediência e confiança em Deus, mesmo quando tudo parecia perdido. A coragem de Ebed-Meleque se tornou um testemunho eterno, uma prova de que Deus vê e honra aqueles que defendem a justiça, não importa quão pequenos se sintam. Ele se tornou um herói improvável, cujo nome seria lembrado para sempre nas Escrituras Sagradas. O tempo passou, e a profecia de Jeremias se cumpriu. Os exércitos da Babilônia romperam os muros de Jerusalém. A cidade foi tomada, o fogo consumiu os palácios e o caos reinou. Em meio à fumaça, ao som de espadas e gritos, o juízo de Deus havia chegado. Muitos foram mortos, outros levados cativos. O medo estava por toda parte. Mas, em meio a toda essa destruição, Deus não se esqueceu da promessa que fez através de Jeremias. Ele enviou uma mensagem específica para um homem específico. Enquanto a cidade ardia, a palavra do Senhor veio a Ebed-Meleque dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Eu cumprirei as minhas palavras contra esta cidade para o mal, e não para o bem. Mas a você, eu te livrarei naquele dia, declara o Senhor. Você não será entregue nas mãos dos homens que teme. Eu certamente o resgatarei. Você não cairá pela espada, mas escapará com vida, porque você confiou em mim, declara o Senhor. O servo que arriscou sua vida para salvar o profeta foi agora salvo pelo próprio Deus. Sua fé foi seu escudo. A história de Ebed-Meleque nos ensina uma lição poderosa. Mesmo sem ter poder, status ou influência, ele usou o que tinha: um coração justo, coragem para falar e uma fé inabalável em Deus. E com isso, ele não apenas salvou a vida de um profeta, mas garantiu a sua própria salvação, sendo colocado por Deus entre os heróis esquecidos da história. Que a sua coragem nos inspire a nunca ficarmos em silêncio diante da injustiça e a sempre confiarmos que Deus honra aqueles que o honram. Se esta história tocou o seu coração, deixe o seu like e compartilhe com alguém que precise ouvir sobre a coragem que vem da fé. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais mensagens inspiradoras como esta. Obrigado por assistir e que a paz de Deus esteja com você.